E aí, pessoal, tudo bem? Meus queridos alunos do terceiro ano. Aula 2, Geografia 2. Países desenvolvidos e países em desenvolvimento. Vamos bater um papo aqui, né? Ah, Usualmente, nós usamos aí países de primeiro, segundo e terceiro mundo. Porém, pessoal, não se usa mais esses termos, justamente porque a Guerra Fria acabou, ok? Hoje nós usamos países desenvolvidos e em desenvolvimento. O desuso da palavra subdesenvolvido, né, também já se faz há algum tempo, porque, segundo a ONU, não temos, né, países subdesenvolvidos, mas sim nós temos países com potencialidade de se desenvolver, né? Não atingiram um nível de desenvolvimento por uma série de fatores. O fator que mais pesa aí é o fator governamental, né? Existem países aí desenvolvidos, né, que passaram por problemas no seu passado, porém, né, conseguiram, né, um nível de desenvolvimento satisfatório, né? O exemplo do Japão, né, que até a Segunda Guerra Mundial o Japão ele vinha numa linha, depois da Segunda Guerra Mundial o Japão seguiu por uma outra linha, né? Isso aí foi uma atitude do governo, né? Tudo bem, teve outras interferências externas, mas isso aí fica por um outro momento, uma outra oportunidade. Então, muito bem. Então, nós temos aí países desenvolvidos e países em desenvolvimento, né? No mapa da página 33, né, mostra bem isso aí, né? Os países que estão numa cor mais escura são os países desenvolvidos. Então tem ali América Anglo-Saxônica, Oeste Europeu, Japão, Coreia do Sul, a Austrália e Nova Zelândia, né, resumindo aqui. Os demais países, né, dos outros continentes são países em desenvolvimento, né? Então, muito bem, o que caracteriza esse tipo de desenvolvido, né, de país desenvolvido e de país em desenvolvimento? Bom, vamos lá. Os países desenvolvidos, eles já passaram por um processo, pelo menos pelos 3 processos de industrialização, ok? Primeira revolução, segunda revolução e terceira revolução industrial. Fazendo um contraponto, os países em desenvolvimento começaram o seu processo de industrialização de uma maneira tardia. Exemplo do Brasil, boa parte da América Latina, nós tivemos países que se industrializaram depois da Segunda Guerra Mundial. O Brasil passa por um processo de industrialização mesmo, efetivamente, né, com grande escala e grande abrangência na década de 60, no governo JK. E se você pegar os demais países, né, que também são países em desenvolvimento, né, que tem um certo nível de industrialização, começaram pós-guerra, pós-segunda grande guerra. Os demais países, né, exemplo, países do continente africano, esse processo ainda é um projeto, vamos colocar assim, embrionário. Eles estão na gênese da indústria, no início da produção, né, industrial, né? Ou no caso da África do Sul, né, com interferência do capital inglês, ou os países, né, menos desenvolvidos mesmo, que tem um IDH muito lá embaixo, eles ainda passam por um processo de indústria muito arcaica, tá? Mas isso aí eu falo na aula de industrialização. Muito bem. O nível de desenvolvimento, né, satisfatório que a ONU considera, né, do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, ser desenvolvido, né, esse país ele tem que ter um alto grau de industrialização, um índice elevado de industrialização. Tudo bem? Investimentos em áreas como educação, elevado investimento na área da educação. Isso em todas as instâncias, da primeira base, do primeiro ciclo até o ensino superior, né? A qualidade de vida desses países é de excelência.
atendimento médico hospitalar, o atendimento médico sanitário e esses acessos, né, à medicina e à saúde são essenciais para rotular esses países como países desenvolvidos, né? Elevado crescimento econômico, né, um dos itens que a apostila traz aqui também, é consequência, né, de todo um trabalho que é feito, né, ao longo do tempo. Isso não é mérito de nenhum presidente, ou atual ou anterior, mas é uma consequência, né, uma sucessão de bons êxitos que estes países obtiveram. Muito bem, né? Falar de coisa boa é fácil e rápido, mas agora os países em desenvolvimento, né, os antigos países subdesenvolvidos, eles têm um grande problema, né? Vamos elencar alguns aqui, né? Vocês vão ter que associar isso aí com o conteúdo de história, né? Porque todo o processo de subdesenvolvimento, né, que esses países tiveram, né, que não alcançaram êxito na sua economia ou na sua qualidade de vida, né, isso é um processo histórico, né? Um dos fatores é histórico. Porém, o processo, né, de colonização que esses países tiveram no seu passado, né, fizeram com que houvesse acúmulo de capital, de poder, de centralização de decisão, né, na mão de minorias. Estas minorias são as que comandam o país, né? São democracias? Sim, mas é uma democracia em que a parte da população não participa, né, não tem acesso a tudo aquilo. Se o cara quiser uma medicina de qualidade, ele tem que pagar para isso. Se o cara quiser ter um serviço de qualidade, ele tem que pagar para aquilo. Serviços estes que poderiam ser ofertados pelo governo, né, o sistema de saúde e educação, por exemplo. As regiões mais precárias destas áreas de níveis de desenvolvimento, né, ainda a desejar, são os países da América Latina, do continente africano, boa parte do continente asiático, né, uma parte ali do leste europeu que saiu ali do bloco socialista, né, quando caiu o Muro de Berlim e a ruptura da União Soviética, né. Então essas regiões aí, elas apresentam algumas características das quais eu vou falar para vocês agora, né. Vamos lá. Uma das consequências, né, que eu já falei, foi a dominação colonial, né, esse é um processo muito evidente. Esse processo de colonização, né, desencadeou uma série de problemas sociais e econômicos. Sociais, né, vamos falar de exclusão, né, vamos falar aí até dos países que aboliram a sua escravatura, né, muito tardiamente, como é o caso do Brasil. A não inserção dessa grande parte da população, no caso do Brasil, né, gerou uma exclusão social maior ainda. Deficiência econômica, também poderíamos falar que é um processo antigo, porque boa parte de toda a produção fica concentrada na mão de uma pequena minoria, né? Seria o topo da pirâmide social, que detém todo esse capital, todo esse poder, e o resto da população fica à mercê desse topo da pirâmide social. Tudo bem? As deficiências sociais, né, que estes países apresentam, né, é o baixo nível de renda, né, a produção, né, de dinheiro mesmo, de valores monetários que grande parte dessa população produz, é pouco para que eles melhorem na sua qualidade de vida, né? Isso aí contribui para extensas áreas, né, de pobreza, né, os grandes bolsões de pobreza, né? Isso aí, se você tem uma grande área, né, ocupada por uma